Meu nome é Geraldo Ventura, nós vamos ter nessa videoaula limite, continuação, em aula número 4. Essa aula se destina a alunos do terceiro ano de ensino médio, ou seja, de segundo grau. Limite de uma função composta. Sabendo que limite da função f de x, quando x tende para cá, é o valor a, e g é uma função contínua, cujo domínio contém a, então o limite da função g de f de x é igual a g do limite da função f de x, quando x tende para cá, que é igual a g de a. Exemplo. Calcular o limite de log de 10.000x, quando x tende para 10. Ora, aqui é uma função composta. 10.000x é uma função linear e log é uma função logarítmica. Então, tem aluno que não consegue enxergar. Então, tem duas funções aqui, uma função linear e uma função logarítmica. Então, eu vou usar essa propriedade aí do limite de uma função composta. Vai ser o logaritmo do limite da função linear, que é 10.000x, quando x tende para 10. Né? No lugar do x eu coloco 10. Fica o logaritmo de 10.000 quando a base é 10. Ora, nós aprendemos no primeiro ano de segundo grau. A base elevada ao logaritmo te dá o logaritmando. Chamei esse logaritmo de w. 10 elevado a w é igual a 10.000. Então, logaritmo fatorando 10.000 tem 4 zeros, então 10 elevado a quarta, então w igual a 4. Por isso que o resultado é 4. Ok? Lá do primeiro ano de segundo grau. Só que na prática eu não vou ficar usando essa propriedade aí não. Eu vou substituir isso direto. Né? Então no lugar do x, eu vou colocar para onde ele tende. Ó. Ele tende para menos 3 meios de π. Então coloquei ele aqui. Ó. No lugar do x, eu introduzi menos 3 meios de π. Menos multiplicado por menos é mais. Π mais 3π é 4π. O denominador é o mesmo. 4 dividido por 2 é 2, 2π. Então tem cosseno de 2π. Lá da trigonometria, aqui é 0, aqui é 90 graus, aqui é 180, aqui é 270 e 2π é 360 graus. Né? O valor numérico que nós temos lá, essa é a parte do cosseno, que é o eixo x, né? É 1. Então, o cosseno de 2π, que é a mesma coisa, 360 graus, é o número 1. Trigonometria, primeiro ano de segundo grau. Chama-se ciclo trigonométrico isso aqui. Agora nós veremos limites infinitos e limites para x tendendo ao infinito. Infinito é esse 8 deitado aqui. Ó. Infinito não é número, infinito é uma tendência, cara. Você tem que colocar na sua cabeça que infinito não é número, ok? Porque tem gente que fala assim, o número 1 trilhão, mais não sei quanto, quintilhões. Isso é infinito. Não, não é infinito não. Número é número, e infinito é uma tendência. Seja o gráfico da função f de x igual a 1 sobre x. Então, esse tipo de gráfico você aprendeu a esboçar no primeiro ano de segundo grau. X não pode ser zero, né, porque não existe uma divisão por zero. Você atribui valores positivos e valores negativos. Aí você esboça o gráfico, ok? Esse ramo, um ramo para cá, um ramo para lá dessa curva aí. Feito isso, eu vou pedir o limite de 1 sobre x quando x tende para 0 mais. Limite lateral à direita. Então, nós vimos em aulas passadas. Né? Você pega aqui uma tendência, você pega uma vizinhança à direita. Né? Quando é mais, você pega a direita do zero. Você vai lá no zero. Ó. Essa faixa amarela. Ele vai subindo, 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 subindo. A tendência dele é ir para infinito. Ok? Então, se eu pegar o número 1, por exemplo, dividir por 0,0000000000001, vai dar um número extremamente grande. Só que, como eu não estou interessado em números, estou interessado na tendência que é infinito. E limite lateral à esquerda. Então, vou pegar uma vizinhança à esquerda, ó, e vou descendo, descendo, a tendência dele ir para menos infinito. Ok? Então, aqui menos infinito, para cima mais infinito. Se eu pedir o limite de 1 sobre x, quando x tende para zero, não existe o limite. A vizinhança da direita é diferente da esquerda. Ok? Então não existe. Nós vimos em aulas passadas. Então você tem que saber a vizinhança aqui, o limite lateral à esquerda, limite lateral à direita. Sempre costumo falar com meus alunos que o ser humano, indiretamente, ele já usa esse conceito de vizinhança direita e esquerda. Olha esse motoqueiro aqui. Ele vai trafegando aqui, ó. O tráfego dele aqui, entre os carros. Né? Ok? Então ele olha a posição à esquerda, a posição à direita. Ele não faz cálculo de limite nenhum, não. Isso na cabeça dele. Geometricamente ele vai abrindo espaço e caminhando isso aqui, ó, a direita e a esquerda. Outro exemplo que eu sempre falo com meus alunos. Por que não se deve reagir a um assalto? Por exemplo, essas pessoas que estão atrás desse assaltante podem dominá-lo. Esse cara não é igual com ele não enxerga quase 360 graus, então ele enxerga pelas costas. A pessoa poderia dominá-lo.
Só que tem um detalhe, às vezes o assaltante ele nunca está sozinho, às vezes ele tem um comparsa dele que está atrás de um poste, um trem qualquer. No caso desse aqui ser dominado, ele atira na pessoa. Então você tem que olhar o que? A vizinhança. Então, um policial, por exemplo, quando ele tenta dominar um assaltante, ele estuda todas essas possibilidades, coisas que o cidadão comum não deve fazer. Se eu aumentar o preço de gasolina ou de um combustível qualquer, o álcool, seja lá o que for, um valor muito grande, você vai se dar isso em economia algum dia, que é um negócio sério, você pode afetar a economia do país. Né? Outro exemplo que eu dou é o seguinte: sem cálculo, sem limite, sem derivado, não é preciso você possuir um celular, não. Para ter celular, você tem que ter um foguete que leva o satélite, coloca ele lá em cima, para você poder falar no celular. Então não é uma coisa tão simples, não. Porque tem aluno que fala: o que eu vou fazer com isso? Talvez você não faça, mas alguém faz. Continuando aí com o primeiro exemplo: limite de 1 sobre x quando x tende para mais infinito. Eu quero a tendência mais infinito. Então eu vou lá infinito, mais ou menos aqui assim, ó. A tendência dele é caminhar para o número zero. Vamos supor que eu vou dividir R$ 1 para a população da Terra. Sabe quanto cada cidadão vai ganhar? Nada, vai ganhar zero. Então, R$ 1 para dividir para a população do mundo é zero. Tendendo para menos infinito, aqui ó, é zero. Aí eu posso generalizar. Limite de 1 sobre x. Não interessa o expoente. Né? O x tendendo para mais ou menos infinito é zero. Para esse tipo de situação. Agora nós veremos aí o cálculo de limite quando o numerador e o denominador tende a zero. Então 0 dividido por zero é indeterminado. Matemática não diz que não sei não. Ah, eu não sei, impossível. Você fala que é indeterminado. Existem outros símbolos, veremos em aulas futuras. Tipo infinito dividido por infinito, zero vezes infinito, infinito menos infinito, zero elevado a zero, infinito elevado a zero e 1 elevado a infinito. Isso nós estudaremos em aulas futuras. Exemplo: calcular o limite x ao quadrado mais x dividido por 5x quando x tende para zero. Então, no lugar do x eu acrescentei zero. Zero ao quadrado, zero. 5 vezes zero, zero. Zero dividido por zero é indeterminado. Se jogar na calculadora, ele vai falar que você errou, cara. Então, o que eu irei fazer? Ora, eu vou fatorar esse polinômio aqui, o numerador, x2 mais x. x2 é x vezes x, aqui na cabeça do menino. Aí eu vou colocar o x em evidência. X que multiplica x mais 1. Vou trocar esse polinômio por x que multiplica x mais 1. Fatorei. Vou cancelar esse x com esse x do denominador. Ok? E vou ficar com esse polinômio, x mais 1 sobre 5, quando x tende para zero. Aí eu volto com o limite. E substituo zero aqui. Ó. 0 mais 1 é 1. 1 quinto. Então o valor desse limite é o número 1 quinto. Exemplo 2. Universidade Católica de Minas Gerais determina o valor do limite da raiz quadrada de 1 mais 2x menos 3 dividido por raiz quadrada de x menos 2 quando x tende para 4. Essa é a vista aí da Universidade Católica, Tom Cabral, Belo Horizonte. Substituo o valor x aqui, o valor 4. Então no lugar do x eu vou colocar o número 4. Vou fazer as contas. 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. 3 menos 3 é 0. 2 menos 2 é 0. Aí dá 0 sobre 0, é indeterminado. Aí o que eu irei fazer? Ora, farei o seguinte. Vou pegar essa expressão, esse numerador e esse denominador, vou multiplicar pelo conjugado. Conjugado numerador e conjugado denominador. Radicais, estudos radicais. Você estuda isso na 8ª série. Você pegar qualquer livro aí de 10, 15 anos atrás, você vai encontrar isso. Não garanto hoje em dia, porque o ensino de matemática nesse país está sendo destruído a cada dia que passa, né? Ok? Ensina-se menos, cobra-se menos, fala que nada serve para nada, não vão usar esse lugar nenhum. E querem que a meninada aprenda julgando. Né? Leva para o estádio de futebol, manda ele aprender matemática lá. De repente eles conseguem. Mas de 10, 15 anos atrás você consegue estudos radicais. Então, conjugado isso aqui, é só trocar o numerador com o denominador. Ó. Positivo, positivo. Isso aqui é negativo, você coloca o conjugado positivo. Esse aqui é negativo, você coloca o conjugado positivo. Isso aí é produtos notáveis. Ó. O quadrado do primeiro, x vezes x é x ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, lá da 7ª série, produtos notáveis. Então ficou x menos 4. Vou trocar essa expressão. E ó, esse aqui deu esse, x menos 4. Troquei. Mesma coisa eu vou fazer com esse termo aqui, ó, esses dois aqui, tá vendo? Ó, conjugado. Você multiplica o numerador e o denominador pelo conjugado, né? Então, 1 mais 2x ao quadrado
radical some, e 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. E agora eu troquei 2x menos 8, ok? Fatoro 2, colocando 2 em evidência, corto x menos 4 com x menos 4, olha lá. E aí eu fico com essa expressão aqui, ó. Ok? Agora eu volto com esse limite. Então, no lugar do x, eu vou escrever 4. Aí você faz a substituição. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. Ok? Raiz quadrada de 9 é 3. 3 mais 3, 6. E aqui 8. Simplifica, dá 4 terços. E aí você tem o valor do limite. Então, uma álgebrazinha aí de sétima série, oitava série. Até a próxima videoaula.